Sejam todos bem-vindos para aquele bate-papo amigo, para aquele desabafo, às vezes aquele puxão de orelha. Depois vocês já acostumaram, né? Vocês gostam, porque eu não tomo o tempo de vocês em vão. Eu venho sempre trazer uma mensagem boa, trazer alertas, acordar, sacudir, chacoalhar, porque nós somos os responsáveis por esse país. Não são os outros, somos nós, os brasileiros. E se tem outros mandando em nós, contrariamente à nossa vontade, contrariamente àquilo que dizem também, não só a nossa vontade, mas a vontade da legislação brasileira, de cada código, de cada lei, de cada decreto, e principalmente da Constituição, vocês têm que ter isso em mente, que nós somos parte desse todo. Nós não somos um fragmento, mas se nos fragmentarmos, é que acontece isso. É que acontece dessas pessoas que não têm caráter, que não têm vergonha, que não têm limites, são psicopatas, e nós somos governados por psicopatas. Eles são gente do mal, e eles não têm cura, isso é o que é pior. A única cura para eles é afastá-los do poder. Como que nós vamos afastar? Nós vamos fazer essa cirurgia, extirpar esse câncer maligno que nos governa, que é uma psicopatia generalizada em todo, ou dos que estão no poder, mas não só deles, daqueles que eles corrompem, que eles compram com cargos, com dinheiro vivo, dinheiro que muitas vezes vem de outros países, como a gente está careca de saber, é que a esquerda americana, a esquerda dos Estados Unidos, fez toda atrapalhada, toda trapaça, toda bandidagem, desde a facada do Bolsonaro. E é bom a gente sempre recordar isso aí, porque as coisas não brotam do nada. É tudo concatenado, é tudo estudado, é tudo medido, pesado, como diz na Bíblia. Pesado, contado e dividido. E se nós, como eu disse antes, nos fragmentarmos e se prevalecer aquela mentalidade brasileira que diz: eu não gosto de política, eu não me meto em política, eu não faço política, porque política é coisa de gente que não presta. São vocês que têm ou tinham esse pensamento que nos conduziram para esse buraco. Porque é proibido, num país como o nosso, eu digo como o nosso porque existem outros países que a democracia já está instalada há muitos anos, que já as coisas acontecem, é um fluxo normal, natural. Aqui não. Aqui as coisas, a gente vive num tobogã político-emocional. A nossa política não tem uma continuidade, não é retilínea. Nós vivemos aos solavancos. Um se mata, o outro assume, mata um outro que antes de assumir, e roubam nas urnas, roubam nas eleições, compram votos. Então, é sempre assim. Eu, há mais de 50 anos, faço política e ouço dizer sempre, a cada ano eleitoral, este ano as eleições são diferentes. Isso porque a cada 2 ou 4 anos, as eleições são diferentes. Porque é sempre um momento diferente que se vive, é um status quo natural, resultado daquele momento que se vive. Não há aquela tranquilidade de pensar, tem eleição para vereador, para prefeito, e eu vou escolher, né, um bom, um decente, um digno, para governar o meu município. Só que não é assim o raciocínio geral da população. O que é o raciocínio geral? É aquilo que eu acabei de dizer. E vou sempre repetir até ver o meu Brasil sair desse buraco. Eu não sei, vota em qualquer um. Vota o cara lá que é do meu time de futebol.
O cara que bebe cachaça comigo no boteco, vou beber nunca, me felicitou pelo dia do meu aniversário. Então, assim, ó, os motivos, as razões pelas quais um eleitor escolhe um eleito, um para ser votado aqui no Brasil, são as mais inimagináveis. É muito difícil ouvir alguém dizer: voto porque sou cidadã, sou cidadão, sou uma pessoa honrada, eu amo o meu país, eu amo o meu município, que o município é o lugar onde a gente vive, é onde nasce tudo. Como essa eleição que vem agora não é municipal, mas eu falo isso depois, não importa, porque cada candidato a deputado estadual, federal ou senador nasceu no município. E ali naquele município ele é conhecido. E é dali que tem que partir a sua estrutura. Estão me entendendo? Por isso é que dizer, não gosto de política, tô nem aí, 2 pontos ou 2 tracinhos. É igual. Você é responsável por essa situação. Tá horrível? Tá. Porque você não gosta de política. Porque respirar é um ato político, só que você não tem consciência disso, quanto não tem consciência de que é preciso escolher um bom candidato para te representar. Se você vai procurar um médico, você procura o melhor, que se tiver dinheiro para pagar, né? O melhor que você puder pagar. Mesmo no SUS, que a maioria não é boa, e os médicos não precisam nem pedir perdão, a maioria está formado há menos de 20 anos, 50% é quase analfabeto em medicina. São os doutor Google. Eles não conhecem o ser humano, não te olham, nem olham para a gente quando a gente chega lá. Porque eles conhecem a gente só da internet. Então, de acordo com o que você, os sintomas que você apresenta, é ali que ele vai receitar. Não porque por conhecimento dele, mas porque ele está ali consultando na internet e ela diz que tem que tomar tal e tal remédio. Sendo que nós que estudamos um pouco mais, nós que já temos mais experiência, mais conhecimento, nós sabemos o quanto os laboratórios estão por trás disso. 100%. 100%. Porque para eles é interessante vender o remédio. Se os efeitos colaterais negativos do remédio que você tomar acontecerem, e acontecem geralmente, ó, eles não têm compromisso com isso. Porque são ignorantes. Eu canso de conversar com médicos do SUS e percebo, pelo palavreado, pela maneira de falar, porque cada profissão, cada uma, não precisa nem passar por faculdade, mas cada profissão tem a sua maneira de falar, os seus maneirismos, a sua gíria, o seu jeito, o seu enfoque. Tanto que é muito comum, quem é advogado sabe disso, e às vezes até na rua, em qualquer lugar, qualquer conversa informal, a gente, quando está conversando com uma pessoa estranha, a pessoa diz: a senhora é advogada, né? Como é que a senhora sabe? Cansei de passar por isso. Só pelo seu jeito, o jeito que a senhora fala. Aí se tu fala com um médico, e ele for um médico que passou por uma faculdade e estudou, você também vai identificar. Inclusive, ele vai falar grego para você. Porque ele vai falar de coisas que só ele conhece. Porque você aqui na estudou medicina não tem como saber. Só que não. Agora você chega na frente do médico, basta ter 2 neurônios, e a gente já no primeiras 2 palavras, 3, 4, 5 palavras, já sabe que aquele cara que está na tua frente é um analfabeto, é um doutor Google. E assim vale para todas as profissões. Por quê? Porque o ensino está sucateado no Brasil. Por quê? Tudo está sucateado no Brasil. E agora não adianta lançar culpa em A, B, C. Claro que tem pessoas por trás de cada equívoco, cada erro numa administração, tem gente, tem alguém por trás. Mas essa pessoa só está ali porque ou você votou nele, ou você votou num outro canalha que ia escolher um canalha para colocar nos empregos que ele tem, nos cabides que ele tem para preencher com empregos, para ganhar voto, para ganhar simpatia. Mas é sempre o olho, né? A intenção principal é sempre o voto. Então,
Coisas repetidas, que eu estou dizendo? Sim, são. Só que não entra, porque eu ainda converso com as pessoas, graças a Deus. Converso muito na rua, pessoas que eu não conheço. Gosto de puxar papo para ver como é que a pessoa sente a situação. E as opiniões, a maioria, são de quem não entende nada de nada e não quer entender. Mas gosta de fofocar na internet, gosta de mostrar os erros de todo mundo, gosta de falar mal, gosta de fazer mimimi, de chororô, gosta de se queixar, sabe? Cada um que não presta, mas chega no dia da eleição, vai lá e vota nele. Eu até vi rola aí na internet, por exemplo, só para citar um exemplo, e que serve a maior carapuça para a maior autoridade do nosso país, por acaso, ou não, né? Não tem nada, não existe nada por acaso. Então, a mulher fala assim, o sujeito vai sair de casa, fecha a casa, fecha todas as janelas, se tem alarme, liga o alarme, aí vai na garagem, abre, coloca, entra no carro e fecha todo, né? Fica isoladinho ali dentro, abre por um controle o portão e sai, sempre se cuidando, sempre olhando. Por quê? Você sabe por que a gente faz isso, né? Aí ele está aí, esse cidadão, ou essa cidadã aí, está indo votar. E chega lá e vota no ladrão. Chega lá e vota no PT, no PSOL. Então, isso aí, ó, nos tira dessas pessoas o direito de reclamar, de espernear, de sapatear. Mas por que tu está falando do PT e tu não fala do teu partido? Porque, para mim, hoje, religião e partido, eu estou fora. Eu tenho formação católica, eu sigo a filosofia Seichonoye, mas eu não me apego, porque as religiões são criadas pelos homens. Tudo que existe dentro de uma religião, tudo foi dito por algum homem, escrito por algum homem. E fora do que Jesus Cristo escreveu e disse, eu tenho grande. E quando sigo alguém, é porque essa pessoa também é um seguidor de Cristo. Não, aí não tem erro. Aí pode ir na Bíblia, analisar, etc, etc. Ou noutra fonte de informação espiritualizada que você tenha. Eu respeito a todos. Nós, a Seixoneia, respeitamos a todos. Como assim? Como também queremos ser respeitados. Mas deixa eu ver uma coisa aqui, como é que está o nosso tempo. Já está na hora de chamar o Alexandre Garcia e daqui a uns minutinhos eu volto de novo, depois do Alexandre, para nós continuarmos esse papo. E o que eu vou dizer agora, vocês fiquem pensando até eu voltar, porque eu direi de novo. O diabo sabe das coisas não porque é diabo, mas porque é velho. Pensem nisso. Daqui a um pouquinho, depois do magnânimo, do grande Alexandre Garcia, como a gente tem um Alexandre que quase 99,9% da população não gosta, nós temos um Alexandre que é 100% amado, que é 100% gostado, admirado, e temos a felicidade de que ele nos dá a sua palavra todos os dias também. Então, aí, Gabriel, chama o Alexandre. Bom dia. Vocês viram, né? O IBGE fez um levantamento dos nomes dos brasileiros e descobriu que o nome mais usado para os homens é José. O nome mais usado para mulheres é Maria. Maria e José. O que significa isso? Somos um país de raízes, pilares, fundamentos fortemente cristãos. E aí eu pergunto se a gente realmente está defendendo os princípios cristãos ocidentais. Né? Nossa cultura judaico-cristã, né? Temos o Velho Testamento, que é judaico, e o Novo Testamento, que é cristão. Essa herança que está dentro de nós. Eu estou dizendo isso porque Trump, que é tão criticado pela esquerda aqui no Brasil, anunciou através de sua porta-voz, aquela brilhante porta-voz, que vai cortar todo o auxílio para a Nigéria se continuar a matança de cristãos
por bandos muçulmanos, lá na Nigéria. E ninguém fala. Os jornais não falam. Os jornais aqui no Brasil falam em racismo, não sei o quê, mas é uma atitude racista dos jornais que acham que morte de nigeriano cristão não tem o menor problema. Não é notícia, é uma tragédia imensa, gigantesca. A gente prefere falar lá do Hamas. Não? Bom, e uma outra questão lá do Trump deve estar incomodado com o resultado da eleição em Nova York. Foi eleito um muçulmano, socialista e democrata, né, do Partido Democrata, na eleição para mayor, para prefeito de Nova York. Olhem só a diferença na balança. A ministra Gleisi, que é a ministra da Política, anunciou que os governistas, os que apoiam o governo Lula, vão votar todos contra, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, contra o projeto de lei que classifica as facções criminosas brasileiras, como o Comando Vermelho, PCC e outros, de terroristas. Ela disse que o presidente Lula não aceita isso porque seria abrir um pretexto para intervenção estrangeira no Brasil. Qual seria a intervenção estrangeira? Oferta para combater o narcotráfico terrorista. Vou ler de novo, eu já li aqui a carta. Do DEA, o Departamento Antidroga dos Estados Unidos, mandou uma carta para o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. É com profundo pesar que expressamos nossas mais sinceras condolências pela trágica perda dos 4 policiais que tombaram no cumprimento do dever. Reconhecemos o valor e a honra desses policiais que deram suas vidas na defesa da segurança pública. Nesse momento de luto, reiteramos o nosso respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança do Estado e nos colocamos à disposição para qualquer apoio que se faça necessário. Nossos votos de força e consolo diante dessa irreparável perda. Uma senhora oferta, né? A carta chegou pelo consulado americano lá do Rio de Janeiro, um dia depois que o presidente Lula disse para a imprensa estrangeira que a ação da polícia do Rio de Janeiro foi desastrosa. Assim a gente vai vendo, né, de que lado estamos neste país cristão. Bom, e o governo também, né? Tinha praticamente 100 fuzis lá. Todos entraram, eu já mencionei aqui, pela fronteira que devia ser cuidada pelas forças federais. Então, o governo federal tem responsabilidade nisso. Só que tem um respeito enorme pelos bandidos. O povo de bem tem toda uma regulamentação para evitar o uso de armas, evitar a posse de armas. Agora, a Argentina está lá com... Milei praticamente liberou tudo, inclusive baixou a idade para possuir arma. Baixou de 21 para 18 anos. E pode usar fuzil, semiautomático, carabina, pode ter em casa, desde que comprove que é uso esportivo. O Milei, aliás, não tá lá, não vai lá para a COP, nem vai para aquela reunião de esquerda lá na Colômbia, que Lula vai em seguida para dar apoio ao Maduro, né? O Milei está indo hoje para os Estados Unidos, chega hoje nos Estados Unidos. Depois dos Estados Unidos, na volta, ele vai para onde? Bolívia, que tem gás, de que o Brasil precisa. E a Argentina está se aproximando da Bolívia, com um governo afinado com o governo Milei e com o outro vizinho, com quem já guerreou, né, na Guerra do Chaco, Paraguai. O Brasil vai ficar olhando. O Brasil vai lá para o Petro. Brasil não, presidente do Brasil. De Brasília, Alexandre Garcia.
Bom dia. Vocês viram, né? O IBGE fez um levantamento dos nomes dos brasileiros e descobriu que o nome mais usado para os homens é José. O nome mais usado para mulheres é Maria. Maria e José. O que significa isso? Somos um país de raízes, pilares, fundamentos fortemente cristãos. E aí eu pergunto se a gente realmente está defendendo os princípios cristãos ocidentais, né? Nossa cultura judaico-cristã, né? Temos o Velho Testamento, que é judaico, e o Novo Testamento, que é cristão. Essa herança que está dentro de nós. Eu estou dizendo isso porque Trump, que é tão criticado pela esquerda aqui no Brasil, anunciou através de sua porta-voz, aquela brilhante porta-voz, que vai cortar todo o auxílio para a Nigéria se continuar a matança de cristãos por bandos muçulmanos lá na Nigéria. E ninguém fala. Os jornais não falam. Os jornais aqui no Brasil falam em racismo, não sei o quê, mas é uma atitude racista dos jornais que acham que morte de nigeriano cristão não tem o menor problema. Não é notícia, é uma tragédia imensa, gigantesca. A gente prefere falar lá do Hamas. Não? Bom, e uma outra questão lá do Trump deve estar incomodado com o resultado da eleição em Nova York. Foi eleito um muçulmano, socialista e democrata, né, do Partido Democrata, na eleição para mayor, para prefeito de Nova York. Olhem só a diferença na balança. A ministra Gleisi, que é a ministra da Política, anunciou que os governistas, os que apoiam o governo Lula, vão votar todos contra, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, contra o projeto de lei que classifica as facções criminosas brasileiras, como Comando Vermelho, PCC e outros, de terroristas. Ela disse que o presidente Lula não aceita isso porque seria abrir um pretexto para intervenção estrangeira no Brasil. Qual seria a intervenção estrangeira? Oferta para combater o narcotráfico terrorista. Vou ler de novo, eu já li aqui a carta. Do DEA, o Departamento Antidroga dos Estados Unidos, mandou uma carta para o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. É com profundo pesar que expressamos nossas mais sinceras condolências pela trágica perda dos 4 policiais que tombaram no cumprimento do dever. Reconhecemos o valor e a honra desses policiais que deram suas vidas na defesa da segurança pública. Nesse momento de luto, reiteramos o nosso respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança do Estado e nos colocamos à disposição para qualquer apoio que se faça necessário. Nossos votos de força e consolo diante dessa irreparável perda. Uma senhora oferta, né? A carta chegou pelo consulado americano lá do Rio de Janeiro, um dia depois que o presidente Lula disse para a imprensa estrangeira que a ação da polícia do Rio de Janeiro foi desastrosa. Assim a gente vai vendo, né, de que lado estamos neste país cristão. Bom, e o governo também, né? Tinha praticamente 100 fuzis lá. Todos entraram, eu já mencionei aqui, pela fronteira que devia ser cuidada pelas forças federais. Então o governo federal tem responsabilidade nisso. Só que tem um respeito enorme pelos bandidos. O povo de bem tem toda uma regulamentação para evitar o uso de armas, evitar a posse de armas. Agora a Argentina está lá com... Milei praticamente liberou tudo, inclusive baixou a idade para possuir arma. Baixou de 21 para 18 anos. E pode usar fuzil, semiautomático, carabina, pode ter em casa, desde que comprove que é uso esportivo.
O Milei, aliás, não tá lá, não vai lá para a COP, nem vai para aquela reunião de esquerda lá na Colômbia, que Lula vai em seguida para dar apoio ao Maduro, né? O Milei está indo hoje para os Estados Unidos, chega hoje nos Estados Unidos. Depois dos Estados Unidos, na volta, ele vai para onde? Bolívia, que tem gás, de que o Brasil precisa. E a Argentina está se aproximando da Bolívia, com um governo afinado com o governo Milei e com o outro vizinho, com quem já guerreou, né, na Guerra do Chaco, Paraguai. O Brasil vai ficar olhando. O Brasil vai lá para o Petro. Brasil não, presidente do Brasil. De Brasília, Alexandre Garcia. Restaurante Monticelli. Diariamente com um super buffet de pratos quentes, com churrasco e variedade de saladas. E para o seu acompanhamento, deliciosas sobremesas. Nosso horário de atendimento é de segunda a segunda, das 7 às 19 horas. Telefone para contato 519-9654-4964. Restaurante Monticelli, junto à rodoviária de Osório. You're like a Ferris wheel circling around, off in an open field, firm in the ground, lost in the wilderness, not to be found. Give me your hand and I won't let you down. In a place I've never been, to find a way I'm wandering. Will you take my hand or will you just keep spinning? Searching for 7 years, yearning to see. Tell me I'm getting near where you will be. Scarred from the moment when I saw you leave. How will it feel if I break through the tree? In a place I've never been, to find a way I'm wandering. Will you take my hand or will you just keep spinning? I'm not about to figure it out for you. O diabo sabe das coisas, não porque é diabo, mas porque é velho. E é vivendo que a gente aprende. E eu gosto desse aprendizado que eu tive, de passar para as pessoas que eu amo, para passar para as pessoas maravilhosas do meu Brasil brasileiro. Porque nós entramos nesse buraco, claro que houve forças externas, como houve a força da esquerda americana, que patrocinou tudo que aconteceu de 17, 18 para cá, né? Nós temos também a Venezuela, que jogou dinheiro aqui dentro, e hoje nós temos a prova disso aí. Então, nada é assim tão simples como eu dizia antes. A culpa é do fulano, é do outro, tá. Vamos deixar de botar a culpa nos outros? Vamos fazer como os médicos fazem uma consulta, façam uma anamnese, façam um estudo aprofundado do que você pensa, do que você é, do que você quer para o nosso Brasil. O que você quer? Um bom prefeito, um bom vereador? Então vá atrás de um, porque sempre tem. E não, realmente, raramente, são os que se elegem. A maioria se elegem só os que falam papo furado, os que compram, os que subornam,
aqueles que não são bom exemplo. Então, como eu disse, tudo começa no município. Quando uma pessoa é candidata a deputado estadual, ele já tem um passado histórico no seu município. Tem uma vida, tem raízes. Tem que ver se ele não é um vagabundo, se ele não é um agressor de mulheres e de crianças, se ele não é um estuprador, se ele não é um cara que já cumpriu pena, se bem que aquela hora eu falei PT e PS, pessoal, que para esses não faz diferença. Quanto nós temos currículo. O pessoal da direita tem currículo. O pessoal do PT e do PSOL tem capivara. Capivara se chama. É aquela ficha. Quanto maior for a ficha criminal, mais ele é bem aceito pela sua sociedade. Estou certa ou estou errada? Estou sendo injusta? Não. Até que a coisa chegou num ponto, e nós já chegamos aí. Vejam só que isso aconteceu depois de décadas de destruição do nosso país, em todas as áreas, em todas as esferas. Chegamos a um ponto em que uma autoridade política pega pessoas que são autoridades também, mas que são de outra esfera, são policiais, são altamente preparados, que nós temos aqui no Brasil, e a gente ouve falar bem agora da Polícia do Rio de Janeiro, porque é uma das melhores do mundo, mas a de São Paulo, a gente sabe que não fica atrás. A Polícia do Rio Grande do Sul é muito boa, e Santa Catarina há de dizer o mesmo, porque é assim. Porque eles têm preparo, eles têm treinamento, eles sofrem nesses como é que se diz, nesse aprendizado. Meu Deus do céu, conversem com quem é militar, ou mesmo policial civil. Conversa com o brigadiano e pergunta os horrores que eles passam, os obstáculos que eles enfrentam para poder vencer, para chegar lá, para defenderem a sociedade. E até pouco tempo a sociedade cuspia na polícia. A sociedade quase toda cuspia, não tinha o maior respeito. Poucas pessoas respeitavam os policiais civis ou militares. Só que agora o mundo nos trouxe um aprendizado, um ensinamento que a gente até se surpreendeu. Porque não tinha havido ainda ninguém com coragem para enfrentar o crime como o governador do Rio de Janeiro fez. Pegou homens altamente preparados para enfrentar uma bandidagem desarmada com bodoque, com pedra, com faquinhas. Não. Para enfrentar uma bandidagem mais armada e tão poderosa quanto o poder de fogo, tão rigoroso, tão grande quanto o do policial, ou, não raras vezes, maior que do policial, a arma deles, que é importada, que é contrabandeada, evidentemente, né? Vocês sabem disso. E aí o nosso policial, que não é uma pessoa qualquer, ninguém é uma pessoa qualquer, a não ser quando opta pela bandidagem, mas vai lá aquele profissional que não por acaso é filho de alguém, tem mãe, tem pai, tem família, na maioria das vezes é casado, tem esposa, tem filhos, tem netos, são trabalhadores que vão, por força da sua profissão, do seu aprendizado, vão fazer a proteção e a defesa dos outros trabalhadores. Agora tem uma classe aqui que se chama elite política, a de hoje, né? Momentânea. Espero que seja momentânea. Essa elite política defende a bandidagem, defende o vagabundo, defende quem não merece defesa. E estava tudo escondido numa cortina, imaginando assim, porque toda vez que há uma intervenção policial numa favela, e tem gente presa, tem gente que morre, dos dois lados. Então, essa imprensa calhorda, venal, vendida, essa imprensa que tem péssimos jornalistas, eles deveriam se envergonhar de se chamarem jornalistas, porque não são investigativos, não são honestos, não trabalham com a verdade, não se esforçam
Pelo contrário, como aquele tipo que agora está se aposentando da Globo Lixo. Não, senhor presidente, o senhor não tem nenhum crime. Só faltou dizer, o senhor é um anjo. O Cachaça nem ia gostar, porque ele não quer saber, é um psicopata, ele quer ser mau, quer ser visto como homem mau. E é por isso que ele só faz maldade, porque ele é do mal. Os psicopatas são do mal, e nós somos governados por psicopatas. Mas ainda tem eleição nesse país. A última nós somos roubados. Mas porque os americanos, a esquerda americana, ajudou essa falcatrua. Agora não. Agora não. Agora a direita americana vai proteger a nossa direita nas eleições. Isso aí é perder a dignidade, né? É perder... Tem umas palavras bonitas que eles gostam de dizer. Não, não é. Eles ajudaram a gente a afundar. Agora tem que ajudar a gente a se levantar. O dinheiro deles, a grana deles, através do SAID e através de outros tantos órgãos que compraram a imprensa, o Congresso, os professores universitários, as professoras do ensino básico, todo mundo aqui, ó, trabalhado, doutrinado para te fazer um imbecil. Então, como não existe nada por acaso, então o que nós temos hoje? Por exemplo, na área da sexualidade. Outro dia eu estava com um grupo de pessoas e algumas delas bem esquerdistas. Estavam falando sobre um assunto bem peculiar, a mulher que tem filho. Da dificuldade que a mulher que tem filho de conseguir um marido. Que tenha assim, ó, que seja uma pessoa digna, que respeite aquelas crianças que ele passará, né, ter paternidade, ainda que seja fictícia, mas se ele for muito humano e tiver muita empatia, aquelas crianças serão como se fossem filhos de sangue dele, como a gente vê acontecer, muitas vezes. Então, a conversa rolava em torno disso. Mas está muito difícil conseguir um homem. E eu vou dizer para vocês, bem na linguagem que rolava, a linguagem que rolava lá, naquela conversa. Aí uma delas disse assim, não dá, todo mundo está cheio de gay, está cheio de bicha, não tem mais homem. E é verdade, aí todos disseram, é mesmo, o que será, hein? O que acontece? Que barbaridade. Não, não é acaso. Vem isso aí, vem da água que se bebe, do flúor que se bota na água, entre outras coisas, eu cito o flúor porque é o que mais vocês conhecem, não adianta eu ficar dizendo nome científico aí, eu ocupando meus neurônios e vocês não entendendo. Então, vou falar de uma coisa conhecida. Dos componentes que se colocam na alimentação, porque isso é uma coisa globalizada, não adianta dizer o fulano é o cachaceiro, é o ladrão, é o corrupto. Não, isso tudo é uma sintonia. Isso é uma orquestra. E o globalismo vem dirigindo isso há muitos anos sem que a gente perceba. Então, incorporado nisso aí está a perda da masculinidade, pelo que se bebe, pelo que se come. O homem, principalmente, tem coisas que não afetam a mulher, lógico. Mas também outras afetam. Porque afetam aqui, ó. E aí elas não querem saber de família, meu corpo, minhas regras. Elas não querem saber, querem todo mundo, essa catanaia aí, que é aborto, liberado. Então, parem de transar. Usem camisinha, usem a pílula. Existem outros meios, parem de transar. Usem Sonrisal. Quando eu era jovem, tinha uma piada que dizia assim, o melhor anticoncepcional que existe é o Sonrisal. Aí todo mundo, como assim Sonrisal? Bota um Sonrisal entre os joelhos e não deixa ele cair. Pronto. Não há concepção, né? Mas entenderam, né? Pois é. Mas isso tudo vem da educação, gente. Eles desestruturaram a cultura, a educação. E não é só no Brasil, mas estamos falando no Brasil porque é o nosso problema. Que a masculinidade foi para o saco, né? Sem fazer trocadilho. Mas se foi. Você não tem mais homens de coragem, homens viris. São poucos. Porque a maioria já está confuso. Tem adolescentes se matando por conta disso. Fica confuso na escola, lá no primeiro grau, quando a professora vem e diz, tu não é menino nem menina, porque ninguém nasce menino ou menina. Você fica.
Você é o que você quiser, o que tu pensa que é. Então tem gente, homem pensando que é mulher, e se fingindo de mulher, mulher se fingindo de homem. Isso avançou tanto que tem gente, tem jovens dos dois sexos, um pensa que é cavalo, outro pensa que é galinha, outro pensa que é urso, outro pensa que é uma minhoca. Isso tem até nome, agora não me ocorre esse nome. Mas então, as pessoas estão confusas. Isso aí faz uma desestrutura, porque já, ao mesmo tempo, paralelamente, se ensina que família não é bom, que o bom é o Estado, que o Estado que é o paternalista, que é o Estado que tem que cuidar. E as professoras, quando as crianças são muito impossíveis, dizem, não, a educação se aprende em casa. Não aprende. Porque esses que estão em casa e são pais de crianças agora, não aprenderam a ser pais, nem mães. Porque filho não vem com manual, não é fácil, mas a gente tinha uma linha de conduta. Até que essa linha de conduta, para quem as pessoas da minha idade, que têm filhos na base dos 40, 50 anos e até um pouco mais, essas pessoas bateram de frente com uma realidade que se chama até hoje, drogadição. As drogas bateram na nossa porta. Chegaram na nossos adolescentes, na nossa juventude, na década de 80, 70, final de 70, começo de 80, e vieram para ficar. E isso essa cultura é disseminada no mundo inteiro. E como é o maior mercado que existe no mundo, é o mercado da drogadição, o mercado das drogas, então é lógico que ele se expandiu muito rapidamente. Levou, claro, alguns anos, mas hoje, no Brasil, ou quem governa o Brasil é o crime organizado. Porque nós temos até nas altas esferas do governo gente que pertence. E agora isso está vindo à tona. Já quando colocaram lá no alto de um presídio, queremos Xandão no Supremo Tribunal, queremos Xandão. Por que eles queriam o Xandão? Que era advogado deles. E onde é que está o Xandão hoje? No Supremo Tribunal Federal. É a vontade dos presos que se realizou. Por que os presos, por isso que a gente fala, é o PT, é o pessoal, porque cada escândalo, cada aberração que aparece nessa área, tem uma dessas pessoas, ou muitas dessas pessoas, e alguns até familiares muito chegados, muito íntimos, tipo irmão de quem governa. Estão me entendendo, né? Então, isso tudo não é assim, ó, não brota esporadicamente e eventualmente. Isso tudo é uma cultura de violência, de agressão, de destituição de Deus do coração e da mente das pessoas. Fim das religiões, porque o marxismo é ateu, não aceita Deus. Então aí vem essas figuras esquisitíssimas, esses, não dá nem para chamar de ser humano, que vai na igreja católica e reza, e vai lá nos evangélicos e reza, e vai em outras religiões e reza. Então ele tá em todas as religiões. E o pessoal aqui, ó, bloqueado. Ao invés de expandir seu olhar e ver que eles fazem isso em todas as religiões, que eles batem cabeça, que eles batem palma, que eles reverenciam quem eles querem para conseguir voto, essas pessoas não expandem os seus conhecimentos. Ah, não, ele veio aqui, ele é filho de santo. Ele respeita os santos, ele conhece, ele usa guia. Não, nada contra. Só que esse mesmo canalha vai na missa e comunga, como é o caso do Haddad e da Manuela. Numa missa, comungando. Eles comeram, não. Comeram um pedaço de pão. Para eles é um pedaço de pão. Para os católicos é o maior sacramento da Eucaristia. É o corpo de Cristo. Mas eles acreditam nisso? Eles acreditam em Cristo. Eles não acreditam em Deus. Vão acreditar que uma rodelinha de farinha com água, chamada hóstia, até ser consagrada, que aí passa a ser corpo de Cristo, para quem acredita, quem não acredita, eu respeito também, mas é assim que os católicos pensam. Então a dona Manuela e o seu Haddad vão lá e comunistas, uma chega a ser o Partido Comunista Brasileiro, o outro é do PT, que também é comunista. E vão lá e comungam. Gente, eu conheço e eu me enquadro milhões de católicos
que estão afastados por causa do comunismo dentro da igreja. Então, a gente não confessa mais, a gente só fala já direto com Deus. A gente não obedece os ritos que a gente acostumou na infância, na juventude, adolescência. Então, a gente não faz isso porque está tudo... Como é que eu vou fazer? Receber corpo de Cristo da mão de um padre comunista. Aqui no Litoral Norte, mais de 50%, até o ano passado, eram comunistas. Não sei se houve troca, se não houve, porque eu não tive tempo de me preocupar com isso, porque é aquilo, a minha oração é direta com Deus. E quando eu quero, eu me recolho, falo com Deus, falo com Jesus, está sempre dentro de mim. Eu sei que ele vive em mim. Deus, D-Eu-S. Deus está dentro. Eu está dentro do meu eu. A palavra Deus, em português, a gente é tão feliz que dá para fazer essa similitude, né? Deus com eu no meio. D no começo e S no fim. E eu no meio. Deus em mim. Mas então, eles vilipendiam as religiões. Eles não respeitam. E como tem padre comunista, tem pastor comunista. E tem gente de esquerda, gente que não acredita em Deus, para ganhar dinheiro, para ganhar voto, fingindo que acredita em Deus. Então começou a destruição na pessoa, no ego, a transformação, a alteração. E aí passou para a família, porque a família também é odiada pelo comunismo. A família não pode substituir o Estado. O Estado é a família. É assim que o comunismo quer, gosta e vem nos doutrinando há 40 anos. Nós, que eu digo, os brasileiros. Então, a coisa vai chegando num momento como esse que nós chegamos agora. Nós estamos agora. As mães, quem é mãe sabe, quem é pai sabe o que dói ver um filho sofrer. Todos, indistintamente, preferem sofrer do que ver seu filho sofrer, passar por aquele sofrimento. E o que a gente está vendo agora? São mães desalmadas, pais desalmados, que não se importam com os filhos? Não. Pai que perderam o controle sobre seus filhos, perderam por causa da droga, perderam por causa do tráfico, evidentemente. Eles são adotados pelos traficantes, porque eles são um mecanismo de descarte fácil. Sai um, vem outro para o lugar. Sai 10, vem 10. Sai 1000, vem 1000. Porque tem muita criança, tem muita gente abandonada, não tem estudo, essa escola está uma porcaria. As universidades, idem. Então, as pessoas estão a Bangu. Está todo mundo perdido, está todo mundo deslocado. E aí vem um pai e uma mãe e diz, eu não servi de exemplo para te fazer isso. Eu nunca te iniciei no caminho das drogas. Tem uma mãe que disse, né? Se Deus achou que assim seria melhor para tu não ficar matando pais de família, então que assim seja feita e cumprida a vontade de Deus. Não é que eles não tenham um coração. O coração deles dói do mesmo jeito que dói de qualquer outra pessoa quando perde um filho. Entendam isso. Só que eles chegaram num ponto que o filho se tornou um monstro, gerador de mais dor, de sofrimento, de mortes, aos 14, 15, 16 anos. Então, vocês vejam assim, ó, que essas famílias são do bem. 82, na última pesquisa, até mais, até 86, olha, é índice altíssimo. Sobra um índice baixíssimo para moradores daquela favela, daqueles núcleos habitacionais que estão do lado do crime, são os criminosos. E outro dia também eu vi já comentei aqui com vocês, né? Vocês também viram? Ah, pois é, mais um, ele negro. Mais um irmão negro. Quantos irmãos negros? Olha só mata um negro. Aí mostra aquela fila terrível, triste, muito triste. Aqueles corpos um do lado do outro assim, maioria branca. Então, até essa canalice de dizer que há o racismo extremado e que só matam negros, nananina, não.
Eles matam jovens de todas as cores, de todas as etnias. Mas o que vocês veem? É gente que mora ali e é gente que se criou, tem aquela cultura, aquele caldo de cultura ideal para fazer o que faz. Mas não é só na favela. Não. No asfalto também. E o que é pior, nós temos deputados cheiradores, muitos, nós temos senadora, não sei, mas deve ter também. Nós temos juízes, promotores. Isso já lá quando eu estava começando a trabalhar com os dependentes químicos, há 40 anos atrás. Já acontecia isso. Promotores, juízes que eram cheiradores, que se maconhavam. E que depois iam lá acusar ou não, sentenciar, positivo ou negativo, né? Debaixo das suas togas, das suas capas. E isso aí está generalizado. Então, também não é uma briga. Ah, porque aqui no Brasil está assim. Não, o mundo está assim. Então, agora, os países, vocês viram Argentina, Paraguai, para citar alguns poucos. Brasil, fazendo o que pode para que seja feito esse enquadramento. Os Estados Unidos, que são as maiores vítimas, até porque tem mais gente, tem mais poder aquisitivo, e também tem muita gente que é de fora, que vai para lá para vender droga. Como já tem por aqui também, nós temos gente até lá do Oriente. Né? Nós temos pessoas que praticam uma religião assim, de uma maneira furiosa, de uma maneira que nós não compreendemos, nós não entendemos. Não é? Vem esses que são dos Hamas, Hezbollah, desses grupos terroristas, eles têm Deus, eles têm o Deus deles. Nem as próprias pessoas que praticam a religião deles, que é o islamismo, nem essas pessoas se identificam com eles, porque eles foram para o lado do mal, porque eles penderam, porque isso já começou lá atrás, quando começou o comunismo, depois se enturmou com o nazismo, porque é tudo, não é, a mesma gênese, a maldade, a psicopatia. E aí se misturaram, deu certo, e o fascismo, lá da Itália, nos chamam, nós, a direita, de fascista, Bolsonaro fascista, porque o Bolsonaro não gosta de ladrão. Agora, se você gosta de ladrão, então você não é fascista. É isso? Não tem nada a ver. Quem gosta de ladrão, de vida torta, são exatamente esses ismos aí. É o fascismo, é o nazismo e o comunismo. E hoje eles agem igualmente na China, na Coreia do Norte, na Venezuela, em Cuba, em todos os países onde eles fixaram raízes. E aí vocês me digam, por que a direita, que a esquerda brasileira, que a grana que ela tem é quase 100% mal-havida, quer dizer, roubo, corrupção, droga, tráfico de crianças e outras coisas mais pavorosas, por que essas pessoas não vão veranear em Cuba? Não, tem praias belíssimas. Por que não vão para a Venezuela? Que na Venezuela também tem lugares cinematográficos belíssimos no Pacífico. Por que não vão? Eles odeiam o capitalismo, não gostam. Nada que gera o capitalismo, não gostam do trabalho, não gostam dos trabalhadores. Não podem gostar, não gostam de trabalho. Eles não trabalham. São vagabundos que vivem pendurados em cabides de emprego do Estado, dos municípios e da União. Eu digo assim para ficar bem entendido, que Estado no Brasil. Né? Mas eu moro no município. É tudo bem. É a célula menor. A célula um pouquinho maior é o Estado. Todos os países têm essas divisões. Não exatamente iguais ao Brasil, mas todos têm. E tem a União, que é o país inteiro. Então, deixa eu ver como é que nós estamos aqui no horário. Meu Deus, já estamos quase terminando. Eu quero que vocês pensem, raciocinem sobre isso, que não existe um só responsável, não existe só um país responsável, não existe uma cultura. E que o mundo, que nos trouxe até aqui, essa cultura de desinformação, de desamor, de desempatia, de tudo que é ruim,
e que nos trouxe para esse lugar. E ainda tem pessoas no mundo inteiro que estão trancando, segurando essa onda. E graças a Deus, está começando a haver uma inversão. E quando é que essa inversão se concretiza? Quando o país muda no seu governo. Porque nos Estados Unidos estavam de nós para pior. Estavam, até porque são em maior número. E aí veio a direita, tirou a esquerda do poder, e o que aconteceu? O que nós estamos vendo agora, os concertos, grandes concertos mundiais. Na África também já está começando, o que estão matando de cristão na África agora, hoje, ontem, anteontem, e matarão amanhã. É uma coisa impressionante. E o Trump está lá metido, quer acabar com isso. Porque isso é um país comunista também. Então, você vê a Argentina, é o Paraguai, é todo mundo se perfilando nesse novo exército que está surgindo no mundo, graças a Deus, e tentando, e se Deus quiser, onde conseguir pelo menos diminuir muito o uso das drogas, porque o uso abusivo das drogas também influi na sexualidade, também influi na possibilidade de geração de crianças, porque diminui o número dos espermatozoides funcionais, diminui, acaba com eles. A drogadição faz isso. Quando já os primeiros sinais, né, se fazem dessa forma. E depois você sabe, né? Os jovens sabem. O que acontece? É a impossibilidade de vocês agirem como machos. Não, então aí resolvem virar a casaca, porque querem ter também prazer. Tá me entendendo, né? Então, tá chegando essa hora da mudança. E nós, povo, que ficou inerte, que ficou indiferente, que ficou achando que política era coisa para os outros, para gente desonesta, vocês têm que mudar correndo. Nós temos eleição no ano que vem. Por favor, façam uma limpeza nas consciências de vocês. Façam isso. E entendam o quão responsáveis vocês são por aqueles que nos governam. Eu não pedi, não votei, ninguém votou no Xandão. Mas não precisa votar no cachaceiro. Ele trouxe o cachaceiro. Ele. Para que se tornasse, né, essa máscara, né? Essa falsidade aí de ter um governo. Nós temos um desgoverno. E é na União, é na maioria dos estados, inclusive no Rio Grande do Sul, que vem aí para senador, e se votar nele, pessoa de bem, pessoa de caráter, pessoa honrada, não pode votar nesse homem. Comunista. Vagabundo. Se não fosse para a Assembleia e próprio povo berrando através da internet, ele estava agora num barracão de escola de samba no Rio de Janeiro, que agora já estão, né? Claro, já é época disso. Ele estaria contribuindo para uma escola de samba. Nem no Rio Grande do Sul não foi. Lá no Rio de Janeiro, para aparecer mais, para dar mais visibilidade até internacional. Então, quer dizer, ele vem aí pedir seu voto para o Senado. Tem ótimos, assim, excelentes candidatos ao Senado no Rio Grande do Sul, pela direita. Pelo amor de Deus. Vocês pensem bem. Nós temos agora, assim, menos de um ano de preparação aqui, na nossa mente, na nossa inteligência. Perguntem, se informem. Porque tem gente que odeia o Bolsonaro, mas por que esse dia eu perguntei para uma pessoa? Porque ele não gosta de gay. Quem te disse isso? Aí tu tem que começar a... Aí eles argumentam uma falácia, né? Como é que você diz? Uma doutrinação que eles receberam, que eles não têm nem ideia do que se trata. Só sabem que o Bolsonaro não gosta, é racista. Mas que racista, o melhor amigo dele é um gay, o sogro dele é um gay, não. Tem um gay dentro de casa que é um dos grandes amigos dele. Tem também o sogro, um sogro negro. Tem o melhor amigo dele é negro. Que isso é racismo? O que é isso, minha gente? Não gosta de gay. Aquele menino, agora porque ele está em prisão domiciliar, não, o rapaz não está mais lá. Mas é com um filho para ele. Aquele que é o cabeleireiro, que é o sócio da Michelle nos perfumes, nessas coisas todas.
Não sabe, não tem fundamento o que dizem. Não tem. São mentiras. São balelas que emprenharam a cabeça de vocês para vocês não gostarem do único homem que é do brasileiro, que é incorruptível, que é um crente, acredita em Deus, é católica, a esposa dele é evangélica, tudo bem, sem problema, sem discriminação. Mas ele acredita em Deus. Deus, pátria, família, e agora eu coloco justiça e liberdade. Esse é o nosso candidato. Esse homem é prisioneiro. Esse homem está sendo, como é que se diz, maltratado de tal forma, torturado. Mas ele não se dobra. Ele é indobrável. Ele é um homem assim que ama demais o Brasil e os brasileiros, e vem demonstrando isso há décadas. Agora você não gosta dele porque ele não é ladrão? O errado é você. Você não gosta dele por mentiras que ouviu falar dele? Errado é você. Vá se informar, vá beber nas fontes da verdade. E aí nós estaremos construindo um Brasil melhor. Amo vocês e até amanhã, se Deus quiser.